Nós vamos conversar então aqui no Novo Dia com o relator do projeto, o senador Nelsinho Trade, do PSD. Senador, mais rápido quebrar uma patente de uma vacina ou fazer um acordo com um laboratório para transferência de tecnologia, como aconteceu com as vacinas que nós temos à disposição aqui no Brasil hoje, produzindo aqui com insumo internacional a Coronavac e a vacina da AstraZeneca? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer voltar à CNN. Indiscutivelmente, a questão de uma pactuação estimulada pelo governo federal através do Ministério da Saúde, junto aos laboratórios, às farmacêuticas e às instituições que produzem a vacina, é o caminho mais razoável com um bom senso mais apurado para a gente atingir o resultado. E justamente essa lei, ela foi taxada através da sua ementa inicial como quebra de patente. Só que de quebra de patente ela não tem nada. Nós entramos numa vertente da lei de propriedade intelectual para poder dar justamente um conforto maior por parte do governo para que ele possa entrar nessa situação e trazer para dentro da sua concepção as vacinas e os remédios que poderão ser replicados no nosso país através da nossa indústria, através dos nossos institutos, a fim de que a gente possa dar agilidade e maior quantidade de oferta desses produtos. Essa lei, ela teve essa concepção anterior por ter sido idealizada como quebra de patente, mas que no seu decorrer do seu estudo, a gente viu a sensibilidade que era esse assunto e acabamos por entrar numa outra seara mais palatável. Senador, a gente está falando de um assunto que é bastante polêmico, porque, evidentemente, quando a gente observa o cenário brasileiro com 400 mil mortes, a gente sabe a necessidade dessa discussão, principalmente para as pessoas que têm pouco acesso à saúde, que vão demorar a ter acesso à vacina. Isso a gente não está discutindo. Mas a gente está falando de um avanço num setor que fatura boas cifras milionárias em cima dessas patentes e que detém esse conhecimento, detém o poder desses produtos. Na prática, como seria isso? Os senhores já conversaram com laboratórios ou com agências reguladoras? Que tipo de respostas vocês têm ouvido para que, de fato, além de teoria, na prática, essa lei funcione? Elisa, muito perspicaz a sua pergunta. Primeiro, o que moveu todos nós a implementar essa discussão, a fazer o presidente Rodrigo Pacheco pautá-la e gerar esse debate todo, foi justamente o número de vítimas que nós temos no nosso país, sendo o nosso país um dos lugares do mundo que está considerado como epicentro da doença. Ora, se a gente não fizesse nada e visse tranquilamente, numa zona de conforto, a evolução dessa situação, com certeza um peso muito grande iria pairar sobre a nossa consciência a respeito das atitudes que nós poderíamos ter tomado e não tomamos. Fomos estudar o assunto e vimos que mais de uma dezena de países, como Alemanha, Israel, Coreia do Sul, Equador, já avançaram muito mais do que nós nessa questão da lei de propriedade intelectual. O que pesa mais? Uma situação como essa que a população brasileira está passando, que nossos amigos, nossos entes queridos, não tem ninguém que não esteja assistindo essa entrevista que não teve alguém que perdeu a vida por esse vírus maldito, ou as cifras milionárias que lucram com uma situação desastrosa como essa. Ninguém quer tirar o direito daquele que idealizou, que descobriu, que teve a ideia, que trabalhou, que investiu para poder produzir determinado insumo, determinado remédio ou determinada vacina. Nós estamos numa situação inusitada, peculiar. O Brasil está em pandemia.
O Brasil está com uma crise sanitária com repercussões econômicas e com repercussões na saúde pública. O Brasil está em estado de emergência decretado pelo presidente. Ora, não basta isso tudo. Nós temos que pôr um pouco a mão na consciência e falar, alto lá, enquanto durar isso aqui, vai ter que ser desse jeito. E fazer com que a gente possa produzir com a nossa expertise, e abro aqui um parênteses, o Brasil é reconhecido no meio internacional como um país de ponta e de expertise na questão da produção de vacinas, de medicamentos. Foi assim no coquetel da AIDS, foi assim na vacina da tuberculose, da HPV. Então, nós temos conhecimento para poder, a partir do momento que tivermos a propriedade intelectual, replicar os medicamentos e as vacinas que interessam ao nosso país. A Basília Rodrigues tem uma pergunta para o senhor, nosso analista de política. Basília, por favor. Oi, senador, tudo bem? Muito bom dia. Eu gostaria de entender e até explicar para a população porque somente agora, mais de um ano depois da pandemia, está caminhando um projeto de lei que flexibiliza as patentes, uma quebra temporária das patentes. O que o senhor acha que aconteceu? O que causou resistências? Foi a falta de articulação do governo ou a falta de sensibilidade da indústria farmacêutica? Quem errou? Olha, Basília, primeiro é um prazer estar de novo dialogando contigo. Uma situação como essa, eu penso que a gente tem que tirar o retrovisor dessa história. Vamos olhar para frente, vamos procurar identificar apenas aonde pode ter havido uma lacuna, uma falha, e a partir daí corrigir e fazer com que as coisas possam andar direito naquilo que a gente espera que venha a produzir efeitos práticos e resultados imediatos para a população brasileira. Eu dialoguei com a Organização Mundial da Saúde, com o OPAS, eu dialoguei com 5 ex-ministros da Saúde, inclusive tive uma participação muito efetiva do ex-ministro José Serra, que é reconhecido como a pessoa que idealizou lá atrás a questão dos genéricos, que tem tudo a ver com essa situação. A gente conversou com o ministro da esquerda, ministro da direita, ministro do centro, de tudo que é lado que vocês possam imaginar, e chegamos na conclusão de que nós tínhamos que agir para proporcionar ao governo um instrumento para que ele, com o poder da caneta, como órgão executor, que ele possa chamar para uma discussão as farmacêuticas, as empresas produtoras de vacinas e estabelecer com elas um pacto republicano para a gente poder ter aqui no Brasil a nossa produção e a oferta para a população de mais vacinas e insumos para esse maldito vírus. Que, depois de tudo isso que eu estudei, infelizmente eu tenho a dizer para vocês, nós vamos ter que conviver com isso mais tempo do que a gente imagina. Senador, imaginando aqui o mundo ideal, que esse projeto seja aprovado na Câmara, sancionado pelo presidente da República, em quanto tempo o senhor acha nós veríamos resultados práticos dessa ideia, desse projeto que o senhor relatou? E nós temos capacidade para produzir mais do que nós estamos produzindo, caso a gente consiga quebrar uma patente ou fazer um acordo com um grande laboratório? Sim, é absolutamente seguro dessa situação. Eu fui prefeito da capital do meu estado, Campo Grande. E quero dizer aos telespectadores e a vocês três que o executivo, quando ele se esmera numa questão de ideia que veio do legislativo e une as suas forças para que isso possa dar certo, as coisas andam. Agora, do contrário, se não tiver a participação do executivo, aí você pode ter certeza que vai ficar sob a mesa uma situação tão oportuna e racional como essa. Eu quero dizer a todos o seguinte: nós do Legislativo tivemos a coragem de botar isso para andar e de fazer esse enfrentamento. Não imaginem o que foi
de pressão para tudo que é lado para poder fazer com que essa situação fosse postergada ou colocada para frente ou deixada de lado. Não, nós pensamos naquilo que é viável, que é racional, que tem liga, que tem precedente. Nós tivemos uma situação como essa do Epavirens, um medicamento usado no coquetel da AIDS, que teve a lei de propriedade intelectual muito bem interferida pelo ex-ministro José Gomes Temporão. Nós tivemos o exemplo dos genéricos. Toda vez que tem uma situação como essa, tem polêmica. Tem gente que puxa a corda de um lado e outros que puxam do outro. Agora, a situação está posta, a Câmara vai analisar, a gente espera que tenha agilidade, até porque se lá aprovar e não precisar voltar para cá, compete ao Executivo sancionar ou vetar. Se sancionar, nós temos dentro da lei uma lista a ser feita pelo Ministério da Saúde. A gente remete a execução para o Ministério. O governo entendeu que era uma matéria contra o governo. Não é matéria contra o governo. A gente remete para o Executivo, em que eles vão regulamentar do jeito que eles entenderem que dá para ser aplicado. Eles vão fazer uma lista dos medicamentos que o Brasil dá conta de replicar, vacinas e medicamentos. E dialogamos com a Anvisa. Por exemplo, essa questão dessa polêmica toda da Sputnik, ela não entraria nesse rol. Por quê? Porque não tem aprovação do nosso órgão regulador. Ou seja, a gente pensou em tudo, conversamos com o controle social, com Médicos Sem Fronteiras, com professores de universidade da matéria de propriedade intelectual. Fizemos realmente o nosso dever de oferecer para a sociedade, através desse projeto legislativo, uma maneira racional e uma maneira que possa vir a dar agilidade e quantidade daquilo que nós estamos precisando. Inclusive, tem um medicamento, que é o Remdesivir, que foi objeto de uma matéria específica de um projeto de lei só em relação a ele, do senador e médico Otto Alencar, que está pensado nesse substitutivo. Ou seja, serve para poder combater o coronavírus? A ciência diz que serve. Tem indicativos que sim. Está na bula do remédio que funciona para isso. Então, chama o laboratório deles aqui, vamos discutir, vamos dialogar. O que vocês podem fazer para diminuir esse preço, que está em R$15 mil o tratamento? O que vocês podem fazer? Nós não podemos fazer nada. Se quiser, compra. Se não quiser, tchau. Então, a gente tem como entrar na licença compulsória e fazer com que o genérico dele venha para cá e a gente possa replicá-lo para a população brasileira. Senador, ainda permanecendo aí na vida prática que o senhor está nos explicando, então seria uma liberação compulsória por parte de um laboratório por um tempo definido para que pudesse ser usada essa patente. Aí o próximo passo seria o governo federal investir um dinheiro em cima da produção dessa vacina, por exemplo, para depois ela ser disponibilizada para os brasileiros. O caminho seria esse? Eu vou explicar assim bem, de uma forma que as pessoas possam entender. Nós oportunizamos ao governo para que ele elenque. O governo é que vai saber, porque ele que tem o contato com o Butantan, ele que tem o contato com o Manguinhos, com a Fundação Ataúfo de Paiva e com as outras que produzem vacinas. Eles vão dizer, nós damos conta de fazer a Coronavac. Brasil, nós damos conta de fazer a Coronavac. Nós damos conta de fazer a AstraZeneca, como já estamos fazendo. Para tanto, a gente precisa da sementinha, da fórmula. Pois bem, chama os detentores deles aqui para uma mesa. Nós queremos, por nossa conta mesmo, produzir essa inovação que vocês estão fazendo, porque a gente dá conta. Qual é o preço para que isso possa acontecer? Aí eles vão estabelecer lá, diante do estudo que fizeram, do investimento deles, o que é que vai valorizar, o que vai custar para que o governo brasileiro tenha acesso a essa propriedade intelectual. Não teve acordo? Eles sabem, os laboratórios,
as pessoas, as entidades que fazem as vacinas, que hoje tem um instrumento legal, uma lei aprovada no parlamento, que pode, de uma maneira compulsória, pegar a propriedade intelectual deles para que a gente venha replicar aqui. Com essa pressão toda e com toda essa situação que está acontecendo no nosso país, eu penso que é um caminho razoável de estabelecer uma negociação para que a gente possa chegar num bom termo. Aí eu digo para você, a gente observa os outros países que estão passando por isso e a gente vê o seguinte, os países ricos, os países em desenvolvimento, estão 25 vezes mais velozes na fila da vacinação do que os países em desenvolvimento. Até o Papa Francisco fez um apelo para que essa vacina possa ser disponibilizada para todo mundo, para toda a humanidade. Dia desse eu vi uma matéria, se não me engano foi até aí no canal de vocês, que estão oferecendo $100 para o americano ir tomar a vacina. Estão pagando para o indivíduo ir tomar a vacina. Ora, e nós com o pires na mão, mendigando, pelo amor de Deus, me arruma mais uma dose aqui, mais uma dose ali. Nós temos expertise e condições plenas com a nossa ciência, com os nossos cientistas, para, uma vez tendo a propriedade intelectual, tendo a sementinha para poder produzir a vacina, de replicá-la e distribuí-la para a população brasileira. Basília Rodrigues. Oi, senador, apesar de todo jeitoso aí com as palavras, não dá para deixar de ressaltar o vespeiro que é tratar desse assunto, falar de propriedade, de quem é dono da fórmula desses medicamentos, dessas vacinas. A gente está falando de saúde, mas ao mesmo tempo está falando de comércio, de dinheiro, né? Uma vez tendo aplicado seus recursos no desenvolvimento da ciência e tecnologia de seus países, suas empresas, esses donos das fórmulas não querem abrir mão assim tão facilmente, né, da propriedade desses medicamentos. Eu gostaria de saber do senhor se o projeto de lei prevê um prazo para essa licença compulsória. Eu digo, por quanto tempo o Brasil teria a possibilidade de deter, né, ainda que temporariamente, mas por quanto tempo seria o dono desta fórmula também? E se não tiver uma explicação, uma previsão no texto, se o senhor tem alguma sugestão, por quantos anos o Brasil poderia deter alguma dessas fórmulas? Bom, primeiro que, diferente do projeto que foi desenhado na sua concepção original, e eu louvo aqui a iniciativa do senador Paulo Paim, Cátia Abreu, Esperidião Amin, que tiveram essa percepção e nós conseguimos idealizar um caminho mais sensato para poder atingir o objetivo. Eu digo a você, Basília, o seguinte, essa situação perdura enquanto estivermos nesse momento inusitado de pandemia, repercussões econômicas, repercussões de saúde pública e a decretação do estado de emergência. Ou seja, é somente e tão somente nesse período que pode usar mão desse instrumento legislativo. Além do que, essa lei permite que, de uma forma republicana, clara, transparente, os donos das patentes, das propriedades intelectuais, que eu também respeito, eu sou médico, eu acredito na ciência, eu sei o que eles devem ter passado para poder chegar onde passaram, os investimentos que foram feitos, as análises, os estudos, os experimentos todos. Eu sei que tudo isso, e respeito isso, mas eles terão a oportunidade de, numa pactuação com o governo, estabelecer royalties para que a gente possa, de uma forma amigável, entrar num caminho em que a gente não venha a ser explorado. Por que esse Remdesivir em determinados lugares custa R$5.000 e aqui no nosso país custa 15? Porque lá usaram mão de um instrumento dessa natureza que nós estamos fazendo. Ou seja, nós não inventamos a roda, está muito complexo para você querer inventar situação numa calamidade dessa. A gente tem
tido a oportunidade de ver as boas práticas em outros lugares do mundo e trazer para se adaptar ao nosso país. Esse vírus começou lá longe. A gente teve a chance, e ainda está tendo, de ver como que é a evolução dele, período após período, tempo após tempo. Então, temos que usar essa oportunidade, esse instrumento legislativo, para poder oferecer condições de agilidade e mais quantidade daquilo que se pode ser usado para enfrentar esse maldito vírus que botou todo mundo de joelho. Parou Paris, parou Nova York, parou o mundo todo. E nós não podemos ficar numa sombra, numa zona de conforto, vendo dia após dia 3 a 5 mil mortes acontecer no Brasil. Senador Nelsinho Trade, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Nós voltamos a conversar em breve, hein? Bom trabalho ao senhor.